meninas, bem-vindas ao Prosa de Sexta, nossa conversa semanal, e o amor está no ar por aí também, menina do céu, tem coraçãozinho pra todo lado nessa cidade. É engraçado como essas datas que são comerciais, né, elas foram feitas para que o comércio tenha fluxo de venda, nada de errado com isso, mas elas mexem com a gente, né, a galera monta umas estratégias de venda e assim, a gente é pegado mesmo, a gente é pescado por essas estratégias. E eu vim conversar com você exatamente sobre manter a linha ou manter a nossa vida saudável nos finais de semana e em especial agora que nós temos um final de semana regado a muito chocolate, a vinhos e queijos. O que mais que você faz no seu Dia dos Namorados? Se você tá sozinha, solteira, provavelmente você vai pedir uma pizza ou você vai passar o Dia dos Namorados com uma amiga. E assim, não passe impune, não vai passar em branco. Eu acho assim, 90% das pessoas fazem alguma coisa no Dia dos Namorados, ou com um namorado, ou para comemorar de uma forma meio rebelde, podia falar assim, o Dia dos Namorados. Eu sei, porque eu já estive sozinha no Dia dos Namorados e já fiz isso com amigas, né, de passar a noite fofocando, dando risada, bebendo, comendo e tal. E agora com o meu eterno namorado, a gente normalmente costuma sair para jantar, é o que todo mundo faz, né? Mas como manter então uma vida saudável? Como manter o foco no final de semana? Seja ele um final de semana especial, seja ele um final de semana corriqueiro. Primeiro, a gente podia falar no o que é o foco, o que é manter a disciplina, né? Porque a gente acha, às vezes, que manter a disciplina é passar fome ou passar vontade, né? Nossa, eu queria muito ir no rodízio de fondue. Eu já vi que tem essa modalidade, né? Queria muito ir, mas tem o rodízio de fondue, mas não, eu não posso. Eu tô focada, tô na dieta, eu não posso. Às vezes a gente costuma confundir o foco com a privação. E muitas vezes a gente se priva, né, por não saber o que é o foco. Então, bora lá. O que é o foco? Eu até anotei aqui, ó. Foco é uma decisão. Se você for procurar no dicionário, eu procurei por disciplina, que eu acho que determinação, foco e disciplina são ali, todo mundo meio sinônimo, né? Então eu procurei por sinônimos e, ao meu ver, e aí tem a definição do dicionário também, o foco, a determinação, nada mais é do que uma decisão. Determinar que eu quero ser saudável, que eu quero vestir a roupa que eu vestia há 4, 5 anos atrás, ou que eu quero baixar 2 números do meu manequim, é uma decisão. E assim como escolher um namorado, quando a gente decide uma coisa, a gente abre mão das outras. Não aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil você não pode ser poligâmico, mas é normal que você escolha um namorado e aí você abre mão de todos os outros pretendentes que você tenha. É o normal, né? Existem países em que não, mas aqui no Brasil é o normal. Quando você faz uma decisão, ou seja, você determina, você põe o foco, você escolhe aquilo, você está dando sinal de que você não quer todos os outros. Então, se eu quero manter o foco, se eu quero ser a pessoa saudável, se eu quero emagrecer X quilos ou diminuir o meu percentual de gordura, logo eu estou casando ou namorando ou firmando um compromisso com esse propósito e aí eu não estou junto com os outros propósitos que eu talvez tenha ou as outras opções que eu tivesse. Faz sentido para você? Então, o foco nada mais é do que uma decisão. E quando você decide por algo, você abre mão de todas as outras. E é assim na vida, é assim que funciona. Quando você escolhe levantar da cama, você deixa de escolher continuar deitada. Quando você escolhe ir trabalhar, você deixa de escolher ficar em casa estudando, por exemplo. Tudo nessa vida é uma decisão. E a nossa vida saudável, sim, é uma decisão. Mas não é porque você decidiu namorar que o seu namoro tem que ser um problema. Aliás, é muito errado que o seu namoro seja um problema. Se ele for um problema, se ele te causar mais transtorno do que felicidade, tem alguma coisa errada, certo? Por que então que na nossa vida saudável, quando a nossa decisão traz mais transtorno do que felicidade, a gente encara isso como sendo, não, isso é normal, passar fome é normal, passar vontade é normal. Não, não é normal e não pode ser normal, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. A sua decisão tem que ser clara e consciente e ela tem que trazer para você a leveza que todas as outras decisões trazem.
Terão dias difíceis? Terão. No nosso trabalho, tem dias que a gente não tá afim de estar trabalhando ou fazer aquela atividade especificamente. Assim como na nossa vida saudável. Tem dia que a gente não tá afim de fazer um treino ou de fazer as marmitas. Vai ter dias, mas esses dias, eles não são a maioria. Eles têm que ser um ônus daquilo que a gente escolheu. A gente escolheu namorar e o namorado, sei lá, deixa a toalha em cima da cama, não levanta a tampa do vaso. A gente escolheu estar com ele apesar de tudo o que acontece de ruim ou que a gente não gosta. Então a gente escolheu a vida saudável apesar de tudo o que acontece que a gente não gosta. Conseguiu entender a relação? Conseguiu fazer esse parâmetro entre um relacionamento e a sua vida saudável, entre a decisão de estar com uma coisa, com uma pessoa, ou no nosso caso com a vida saudável, e não estar com os outros? Isso é muito importante, porque uma vez que você tem isso claro, quando você precisar fazer a parte chata ou a parte menos gostosa da sua vida saudável, você vai fazer com naturalidade e não com sofrimento, entendeu? Bom, tendo isso em mente, tendo isso clareado, a gente precisa saber por que é importante manter o foco nos finais de semana ou nos eventos sociais ou nas datas comemorativas. Porque muitas vezes a gente simplesmente, não, hoje é dia dos namorados, né? Eu já fiz muito isso, né? Me dê chocolate, que assim, não fui eu que comprei, agora eu ganhei, então ganhei, preciso comer. Então eu falava, não quero chocolate, não me dê chocolate, estou de dieta, assim, mas essa cesta aqui tá maravilhosa, né? Eu fazia desse jeito. Então assim, é importante a gente entender por que é bom estarmos mesmo no controle dentro dessas situações de final de semana ou de eventos sociais, né? Pensa comigo, uma semana tem 7 dias, normalmente a gente treina 6, né? Porque você tem um dia de descanso, ou no domingo, ou no dia que você escolhe não treinar. Existem pessoas que falam de 2 dias, dois dias de descanso na semana. As pessoas que treinam mais pesado, os fisiculturistas, eu já vi Renato Cariani falando de 2 dias de descanso na semana. Se você adota essa prática, pensa, então você treina forte, treina focada, lembra do foco? Treina focada por 5 dias na semana, ok? Se nos outros 2 dias você simplesmente chutar o balde, enfiar o pé na jaca e levar a jaca embora para casa, menina, é quase metade do tempo. Você treina por 5 e você enfia o pé na jaca durante 2 dias, o seu resultado vai ser afetado. Então, às vezes, a gente faz tudo muito direitinho durante a semana. A gente vai de segunda a sexta, ou até de segunda a quinta, né? A gente faz toda a alimentação, e hidrata, e mantém o treino, e se mata no treino, porque dói, porque cansa, porque suja o cabelo. Chega no sábado e no domingo, parece que é outra pessoa, né? Eu já vi muito isso. A gente tem uma dupla personalidade. A pessoa durante a semana, a pessoa do final de semana. A pessoa de durante a semana é aquela focada. Não me chama pra rodízio de pizza na quarta-feira, porque eu não posso, eu tô treinando. Mas se você me chamar pro rodízio de pizza no sábado, eu vou comer 45 pedaços de pizza. Você já conheceu uma pessoa assim? Eu conheço. E o que acontece com essa pessoa? Ela não sai do lugar. Porque ela constrói todo um objetivo de segunda a sexta, e nesse caso da pessoa que eu conheci era de segunda a quinta. Quando dava sexta-feira, ela abria a porta da Golodice e saía comendo tudo. E não era assim comendo tudo porque tinha eventos, né? Porque ela marcava todos os eventos, tudo que tinha que acontecer na vida dela era no final de semana. Então preciso ir no mercado. Ela ia no mercado já no final de semana, porque ela sabia que no final de semana podia comprar as coisas que ela normalmente durante a semana não comia, né? Então isso é uma forma da gente fugir da vida que a gente tem durante a semana. E por que a gente foge da vida que a gente tem durante a semana? Você já pensou nisso? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Se você foge da dieta, ou foge da estratégia, ou foge do treino que você tem durante a semana, muito provavelmente é porque você não gosta daquilo que você está fazendo durante a semana. E aí, no final de semana, você leva aquela vida que realmente você gostaria de ter. Porque você não está trabalhando na maioria das vezes, os horários da casa ficam mais livres, né? Não tem que levar a criança, buscar a criança, não tem, né? Você acorda mais tarde. Então, assim, é aquela vida que você queria ter. E por que a sua vida de durante a semana é tão diferente da sua vida de final de semana? Entende que se a gente está fazendo tudo muito diferente, a gente está descontando uma vontade que a gente tinha de fazer durante a semana no final de semana, entendeu? E mais,
O ambiente que a gente está inserido, as pessoas com quem a gente convive no final de semana, ela influencia diretamente no nosso resultado. Pensa comigo, o ambiente do mercado que eu fui hoje tava todo decorado, balão de coração e coração de papel e as coisas pregadas, e aí o queijo cortado em forma de coração. Aquele ambiente foi todo preparado para que as pessoas que estivessem ali entrassem no clima do Dia dos Namorados. E aí tinha vinhos à venda, chocolates à venda, canequinhas engraçadinhas à venda. Por quê? Porque o mercado sabe, assim como todas as pessoas que estudam publicidade, marketing, propaganda, os administradores, existem muitos estudos sobre comportamento humano. E uma das áreas desse estudo é que o ambiente em que você está influencia na sua compra. Então, se você tá ali, tá vendo coração para todo lado, tá vendo que tem um vinho em promoção, tá vendo que o vinho tá do lado do macarrão e o macarrão tá do lado do queijo, você não vai ser influenciado em comprar pelo menos um desses itens? E não é só nas datas comemorativas que isso acontece, não. Presta atenção para você ver como dentro do mercado as coisas ficam todas predispostas juntas. Se você for comprar, sei lá, massa para macarrão, do lado da massa de macarrão tem uma tira de queijo parmesão. Não tem? Tem. Eles são feitos para vender. A estratégia do mercado é te vender o produto. Se tá ali, é porque foi estudado. Inclusive quando eu fiz administração, eu estudava muito isso. Tem locais dentro do mercado que são mais caros de se expor os produtos. Você sabia disso? Eu descobri isso lá no curso de administração, não fazia ideia. Os produtos que estão na linha dos nossos olhos, que estão no alto da prateleira, não no alto lá em cima, mas na linha dos olhos, são os produtos que dão mais rentabilidade para o mercado. Por quê? Porque são os produtos que normalmente a gente olha. Quando a gente vai procurar um produto em promoção, você tem que olhar todas as prateleiras e o produto que está em promoção, ou ele está lá embaixo, ou ele tá lá em cima, porque longe do nosso campo de visão. Ao contrário dos produtos que são para criança. Os produtos que são para criança ficam todos ali, baixinho. Por quê? Para a criança ter acesso, para a criança conseguir pegar, para a criança ter o campo de visão dela, aquilo que ela, se sente atraída. A criança se sente atraída, sei lá, por shampoo. Mas coloca aqui esse brinquedo barulhento, E, nossa, eles sabem fazer isso, tá, beleza. Então, o ambiente, ele te influencia. Quando você tá indo pro caixa, em todos os mercados, vai na Americanas pra você ver, em todos os mercados, na fila do caixa, quanto maior a fila, maior o seu corredor de tentação, Que ali tem chiclete, ali tem, as promoções, produtos que são de consumo rápido e produtos que estão perto da data de vencimento e blá blá blá. Tá tudo ali. Por quê? Porque o ambiente te influencia. Se o ambiente te influencia, conta pra mim onde é que você tá passando os teus finais de semana. Porque se você tá numa roda de pessoas, onde todas elas não fazem atividade física, ou não estão muito preocupadas com isso, ou não tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, onde todo mundo, come, bebe numa boa, você vai despreocupar. Não tô falando pra você mudar de amigo. Tô falando pra você ter uma rede de apoio. Por exemplo, faça amizade com alguém que treina com você, Veja os posts da Fran no final de semana. Veja como a Fran leva o final de semana dela. Pra quê? Pra que naquela hora em que você está num ambiente em que não está te favorecendo, você tenha uma âncora que te puxe, que te leve para aquele momento em que você sabe onde você quer chegar. Porque você vai ver todo mundo bebendo, todo mundo comendo, todo mundo livre, leve, solto. A intenção ou o mais normal é que você entre nessa onda também. Assim como é normal que você compre o queijo parmesão quando você comprar a massa de tomate. Assim como é normal a criança pegar o brinquedo que está na linha de visão dela dentro do mercado. Não é errado, você não está fazendo, não é por má vontade, é porque o ambiente nos influencia. E quando a gente está sem nenhum apoio na retaguarda, sem nenhuma pessoa a quem reportar ou de quem lembrar, Nossa, o que será que a Fran, ou a minha amiga, ou a personal que eu sigo, o que será que aquela pessoa estaria fazendo se ela tivesse nesse momento aqui? Ou eu mesma, se eu já tivesse emagrecido os meus 5 quilos, como eu, 5 quilos mais magra, estaria me portando nessa situação?
Será que eu ia revezar uma garrafinha de água com uma garrafinha de bebida? Será que eu ia comer a fritura ou será que eu ia me atentar só à bebida sem ficar beliscando muito? São essas sacadas que a gente tem depois que você entra num meio que te apoia. O meio te influencia. Aí, se você tá nesse meio e faz o que aquele ambiente te influencia, e na segunda-feira você chega toda inchada, né? Porque incha o álcool, incha o sal, retém líquido. Você chega na segunda-feira, parece um baiacu, né? Toda cheia de retenção de líquido. O que a gente faz? A gente normalmente gera compensação. Eu vou treinar mais porque eu exagerei no final de semana. Ou faz o contrário, né? Você tá lá naquele ambiente, você fala, não, mas eu treinei a semana inteira, então eu mereço comer, beber. Então eu posso porque eu já me comportei bem durante a semana. Então, essa compensação faz com que o nosso exercício físico seja uma moeda de troca. Ou que a nossa dieta ou a nossa estratégia alimentar seja uma compensação do que a gente fez de errado, entre aspas, naquele ambiente. Faz sentido pra você? Ai, tomara que faça. Tomara que eu consiga te passar essa sensação que eu já tive, né, de treinar muito na segunda-feira. Pra mim, segunda-feira era o pior dia de treino. Por quê? Porque eu tinha que treinar muito, porque eu tinha comido muito. Comido, bebido, dormido mal. E na segunda-feira, normalmente não é um dia que a gente tá muito animada, não é verdade? Por que eu sei que na segunda-feira não é um bom dia? Porque normalmente a gente levanta mais tarde. Os horários já ficam meio bagunçados. E se você ainda se desequilibra na alimentação e não treina, menina, como é que o teu corpo vai entender que segunda-feira é para ele voltar pro eixo exatamente como estava lá na quinta, se você já começou na sexta? É difícil. Segunda-feira, o seu corpo ainda está se recuperando de tudo que você fez no final de semana. Então, normalmente, na segunda, é aquele dia que você demora a levantar, ou que você sai atrasada, ou que você pula o treino, ou não performa no treino, mesmo indo pro treino, o treino não é aquele treino, né, maravilhoso como seria se fosse numa quinta-feira, por exemplo. A gente toma menos água no final de semana, porque a gente está fora da nossa rotina, normalmente não leva garrafinha de água para os eventos sociais. Então, olha como tudo isso desequilibra o nosso final de semana ou o nosso evento, né? Essas pequenas escapadinhas, uma escapadinha na sexta, aí levanta mais tarde no sábado, aí levanta tarde e não toma café, aí não toma café, compensa no almoço. Olha pra você ver como uma escapadinha puxa a outra, e esses eventos todos na segunda-feira trazem todo um malefício que a gente buscou, querendo ou não, a gente buscou. Aí você vai falar assim, poxa, Fran, então quer dizer que eu tenho que viver de dieta? Então quer dizer, você tá me falando então que na sexta-feira, do dia dos namorados, eu não posso comprar um vinho e um queijo em formato de coração e comer um fundi em paz? Olha, menina, tô te dizendo que você pode sim, senhora. Tô te dizendo que tudo isso que eu falei vai acontecer na sua vida, assim como acontece na minha, porque nós somos mulheres reais. A gente tem amigos, o marido bebe, faz um churrasquinho no final de semana e a gente faz uma maionese para acompanhar. Tá tudo certo, isso vai acontecer. Eu tô te contando que vai acontecer. Eu não tô te falando que você não pode participar de nada disso. Tô te dizendo que, sabendo que isso tudo vai acontecer, nós podemos nos programar. A gente sabe que existem datas especiais na nossa agenda, né? No próprio calendário do comércio, tem o aniversário de namoro, tem o aniversário das crianças, você sabe que vai acontecer. Então não adianta você falar pra mim que você não vai participar de nada disso, ou que você vai levar marmita pros eventos sociais, porque não vai rolar. A gente sabe que, e mesmo que você leve a marmita, existem situações que fogem ao nosso controle, não é verdade? Então assim, ser saudável tem que ser, lá do comecinho que eu te falei, uma decisão sua. E a partir do momento que é uma decisão sua, eu escolho e eu não compenso com eu mereço, eu treinei, ou eu compenso depois. É só sobre isso que eu estou falando, tá? Tá, então se você sabe que tudo isso vai acontecer, se você sabe que você já decidiu ser essa pessoa saudável, que quer emagrecer e voltar a vestir aquela roupa que tá lá guardada no guarda-roupa, como
não fazer. Então, bora lá, pega papel e caneta ou, né, grava esse pedacinho para você saber como não fazer, ou nos finais de semana ou quando você tiver eventos especiais, tá bom? Então, a primeira coisa é não ter uma vida dupla. Não seja uma pessoa durante a semana e outra no final de semana. Quando você tem uma vida dupla, os prejuízos são muito maiores. Você leva uma vida de segunda a quinta e estraga entre aspas, né? Compensa tudo no final de semana. A sua semana tem que ser gostosa. E o seu final de semana não pode ser muito antagônico ao que acontece na sua semana. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Para aí durante a sua semana e dá uma olhada se no final de semana você faz tudo ao contrário. Se você fizer tudo ao contrário, tem uma coisa. Pensa comigo, se você enche o seu final de semana de compromisso, então na sexta à noite eu vou comer pizza com as meninas, no sábado de manhã eu vou tomar café com a amiga, no sábado à tarde, se você enche o seu final de semana de compromisso, você não tem nem tempo para respirar. E se você não tem tempo para respirar, você vai só empilhando compromissos um em cima do outro. E não ficar sem treinar, porque a gente já fica, né, com os horários debilitados, já fica com a rotina diferente, a gente já fica com tudo que a gente faz durante a semana meio balançado. Se além disso a gente não treina, a gente tá deixando de gastar energia e colocando mais calorias para dentro. Então essas são as regras de não fazer. Sabendo o que não fazer, então agora vamos para o que fazer. Vamos fazer durante a semana uma alimentação que você goste. Por exemplo, que tal se na quarta-feira à noite você tiver um prato especial? Pode ser um prato saudável, pode ser uma receitinha fit, mas alguma coisa que no meio da semana te deixe mais animada com a tua rotina. Vamos pensar se durante a semana você tiver uma aula de dança ou uma aula de um treino que você gosta muito, para deixar a sua semana empolgante, para que durante a semana você sinta a sensação de que você não está só esperando pelo final de semana. Assim como deixar o treino legal para segunda-feira. Já pensou nisso? Se você deixar o seu treino, pensa comigo, o treino que você mais gosta. Ai, Fran, não gosta de nada. Não, então também tá errado. Vamos pensar em uma coisa que você gosta. Do que você gosta? Você gosta de, sei lá, power jump. Ou você gosta de corrida na rua. Que tal o seu treino gostoso ser na segunda-feira? Assim, você não vai querer de jeito nenhum exagerar no final de semana para conseguir fazer o treino da segunda-feira bem feito. Afinal, é o seu treino preferido. Vamos saber se você está com um objetivo claro? Vamos identificar se o emagrecimento que você quer está muito claro, se você fez a decisão, se esse é o namorado que você quer ter? Porque uma vez que está claro que é aquele namorado que você quer ter, você vai abrir mão de todos os outros. Então você vai olhar para o final de semana e falar, mas será? Eu quero tanto entrar naquela calça que não me entra mais. Acho que eu não vou fazer, ou eu acho que eu vou jantar antes, ou eu acho que eu não vou comer a segunda porção de sobremesa. Quando você escolhe, quando a sua decisão está clara, quando você firmou o relacionamento e colocou o anel no dedo, você já deixou de avaliar ou de considerar as outras opções. De novo, o ambiente influencia. Se o ambiente influencia, tem um ambiente que te influencia pro bem. Tem um grupo de mulheres que te apoiam. Entra lá no Telegram, onde a gente vive colocando desafios para que a gente continue mantendo a nossa vida saudável em dia. Tenha um ambiente para que você saiba onde correr quando apertar. Ai, Fran, eu tô de TPM, eu não tô aguentando. Então, tenha pessoas que te trazem para a sua vida saudável, porque sozinha é muito mais difícil e a gente sabe que o ambiente nos influencia, certo? Para começar hoje, sexta-feira, véspera do Dia dos Namorados, dica prática da Fran para que a gente leve essa vida saudável para o final de semana e para o Dia dos Namorados também. Que tal você fazer uma receita ou que tal você comer algo que seja gostoso e que você sinta prazer mesmo sendo saudável? Pensa aí, tem uma receitinha fit que você gosta, tem um
bolinho de caneca, tem a batata na air fryer, tem alguma coisa que é saudável e que você gosta. Um bolinho feito com whey, sabe assim? Uma misturinha de pasta de amendoim. Faça isso hoje, sexta-feira, porque assim você vai mandar sinais para o seu cérebro de que sim, a minha vida saudável que eu escolhi, que eu estou namorando e que provavelmente eu vou casar com ela, é gostosa e eu gosto dela porque tem esse tipo de comida. Faz isso hoje? Bora! Se você fizer, me conta. E se você conhece alguma menina que precisa ouvir ou que tá passando por esse momento de transição entre a vida saudável e o final de semana, manda esse vídeo para ela. Vamos fazer uma corrente de mulheres que se apoiam e que estão na vida saudável porque decidiram estar e não porque estão sofrendo para estar ali. Tá bom? Muito obrigada por participar, muito obrigada por chegar até aqui. Eu espero seus comentários aqui no vídeo. Um beijo e até a próxima da semana que vem.